Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, como todo trimestre que a gente sabe bem, né? Como é a vida do estudante, cada trimestre vocês têm um livro paradidático para ser trabalhado, tá? No primeiro trimestre foi o Depois daquela Viagem, né, da Valéria. E agora no segundo trimestre a gente tem o Diário de Anne Frank. Tá? Eu não sei se alguém já leu, né? Mas é um livro super conhecido, super famoso, tá? Conta uma história de uma menininha aí, judia, né? No caso, é, que escreveu aí, né? Relatou aí como eram os seus dias de esconderijo, tá? Enfim, a gente vai ver um pouco da história da Anne. É, eu já havia dito para vocês começarem a ler o livro, né? Para quem é meu aluno, para quem não é, já comece a ler agora, logo que acabar de assistir essa aula, leia o livro, tá? Comece a ler para que faça a prova, tá? Porque é muito importante que vocês tenham todas as informações, porque vai chegar na hora da prova, vai ter pergunta específica, vai ser ruim o negócio, hein? Então leiam o livro, não deixem de ler, tá? Bom, vamos lá. Os primeiros anos de Anne. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt. Tem uma irmã, Margot, de cerca de 3 anos mais velha. A situação na Alemanha não era melhor. Havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Ou seja, o Hitler, né, lá com o nazismo, estava crescendo e estava ganhando, né, muitos seguidores aí para seu regime, né? Hitler odiava os judeus, culpando-os pelos problemas do país, e deu voz aos sentimentos antissemitas que prevaleciam na Alemanha. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país, os pais de Anne, Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Amsterdã. Aí, Otto fundou uma empresa que comercializava pectina, um agente gelificante para a preparação de geleias. Então, assim, né, a situação não estava muito boa naquela época, né? Eles ficavam ali meio à mercê desse nazismo aí que estava rolando de Adolf Hitler. E aí, o que que aconteceu, né? O pai da Anne fez com que eles se mudassem, né? Fossem para Amsterdã. E ele fundou uma empresa, né? Essa empresa aí que fabricava esse produto que era designado para geleia, né? Para geleia ficar durinha, né? Mais durinha assim, esse agente gelificante, tá? E aí nessa foto, né, para que vocês saibam, é um postal, tá? De Merwe-Deplin, dos anos 30 do século 20, tá? A Anne indicou que a família dela, né, onde a família Frank viveu, é nesse prédio aí bem no meio, no último andar. O esconderijo era bem no alto, assim, tá? E aí, nesse postal, ela indicou que era nesse prédio aí que eles viviam, tá? Que eles passavam um tempo. A Alemanha nazi invade a Holanda, né? Então, a Alemanha nazista invade a Holanda na época. Anne sente-se desde logo em casa na Holanda. Aprendeu a língua, fez novos amigos e andou numa escola holandesa no bairro. Amsterdã fica na Holanda, né? O seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. Otto tentou também montar um negócio na Inglaterra. No entanto, não teve sucesso. Acabaria por encontrar uma solução ao vender ervas e especiarias além da pectina. Então, assim, ele fundou lá, né, a empresa dele e tal, mas aquilo não estava indo muito bem. O que que aconteceu? Ele tentou encontrar uma solução, né, que foi vender ervas e especiarias, além do que ele já vendia, né? Durante aquele ano estava muito difícil a situação, como a gente já havia, né, lido.
anteriormente. Em 1º de setembro de 1939, quando N tem 10 anos, a Alemanha nazi invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Passados uns meses, em 10 de maio de 1940, os nazis também invadem a Holanda. 5 dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, mas inexoravelmente, os ocupantes introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa destas regras restritivas, eram cada vez menos os lugares onde N podia ir. O seu pai perde o seu negócio, uma vez que já não é permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo N, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Então, assim, né, quando chegou aí a época da Segunda Guerra Mundial, acabou para os judeus, né? A vida deles foi transformada num verdadeiro inferno, porque, né, assim, eles foram basicamente, assim, separados de uma vida que eles poderiam ter normalmente, né? Então, eles não podiam ir para qualquer lugar, os parques e cinemas e lojas não judaicas, né? Eles estavam proibidos, eles só poderiam ir para os lugares onde fosse, né, do pessoal judeu, né? Então, assim, o mesmo povo se encontraria no estabelecimento de uma pessoa, né, da mesma religião e tal. Então, assim, basicamente isso foi definido. Imagina se isso fosse, sei lá, se fosse assim hoje em dia, né? Pessoas, vamos supor que pessoas negras, não vamos nem falar de religião, mas sei lá, pessoas negras só entram em estabelecimentos de pessoas negras. Pessoas católicas só entram em estabelecimentos de pessoas católicas, né? Aí voltando já para a questão da religião e tal, da crença. Cara, seria um absurdo, imagina. Então eles viveram, né, assim, uma época bem complicada, tá? N tem que se esconder no anexo secreto. Anexo secreto a gente vai ver que é o lugar onde eles ficaram escondidos, né? Os nazis vão cada vez mais longe. Os judeus tiveram de começar a usar uma estrela de Davi. E surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Quando Margot recebeu um telefonema em 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha nazista, os pais ficam desconfiados. Eles não acreditam que se trata de trabalho e decidem esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Ou seja, eles começaram a ver né, mandar mensagens assim, procurar as pessoas que sabiam que não eram, né, que eram judias, né, na verdade, que eram judeus. Então, assim, eles iam começar a dizimar essas pessoas, né, como a gente sabe que aconteceu aí na época, né, da Alemanha nazista. Então, quando a Margot, que é a irmã da Anne, né, da Anne, desculpa, ela recebeu esse telefonema, eles logo, na hora, assim, opa, não, isso aqui é uma cilada, não, 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 vamos nos esconder. Então, eles se esconderam para escapar da perseguição, tá? Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto da sua empresa, no número 263 de esse nome aí que eu não sei falar, gente. Ele é ajudado pelos seus antigos colegas. Passado pouco tempo, mais 4 pessoas juntam-se a eles no anexo secreto. O espaço é muito apertado. Anne tinha de permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Então, assim, na fábrica do pai foi criado um anexo secreto, onde a família da Anne passou esse momento aí, né, de para se esconder né, dos nazistas. E aí algumas pessoas, alguns amigos do pai dela ajudaram, né, ajudaram ele a criar esse anexo, e logo mais outras pessoas também foram morar com eles, porque foram se esconder com eles, porque foi preciso, né? Tinha muita gente aí nessa situação, mas infelizmente nem todo mundo conseguiu fugir, né? Como a gente sabe bem, tá? Anne escreve os seus diários. Pelo seu 13º aniversário, pouco antes de passar a viver no esconderijo, Anne recebe um diário de presente. Durante os 2 dias em que permanece escondida,
Anne escreve sobre o que se vai passando no anexo secreto, mas também o que sente e pensa. Além disso, escreve histórias curtas, começa um romance e anota passagens de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou-a a aguentar os dias. Quando o ministro da Educação do governo holandês no exílio, na Inglaterra, fez um apelo na rádio Orange para se manter diários e documentos de guerra, Anne tem a ideia de reescrever os seus diários individuais numa única história, com o título Red, não sei o quê, o anexo secreto. Então vamos lá. A Anne, quando ela fez 13 anos, um ela ganhou um diário, né? Ela parecia que tinha esse costume dela ganhar diários para escrever, né, sobre essa vida, sua vida, ela gostava disso. E aí antes, né, isso aconteceu também um pouco antes dela começar a viver no esconderijo, tá? Então, enquanto eles estavam ali vivendo no esconderijo e tudo mais, a Anne se pegava, né, escrevendo e tudo mais, tá? Ela até intitulava as mensagens para uma amiga dela, né, uma amiga imaginária chamada Kitty, tá? E aí ela escrevia histórias, romances e tudo mais, tá? É, Só que um dia o ministro da Educação, eles ouviram, né, um apelo do ministro da Educação, dizendo que era para manter os diários e os documentos de guerra, ou seja, o que estava sendo criado, o que estava sendo reportado, o que estava sendo é, lembrado daquele momento que eles estavam passando. Então, a partir disso, o que a Anne Frank fez? Ela teve a ideia de reescrever todos os diários dela em uma história só, né? E o título foi O Anexo Secreto, tá? E aí, se a gente olhar aí embaixo na imagem, esse diário todo, né, quadriculado, coisa mais linda do mundo. Eu acho lindo esse diário dela, lindo, 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 tá? Foi esse diário aí que ela recebeu quando ela fez 13 anos. E se a gente for ver a capa do livro, né, que vende, né, na livraria e tal, ele é assim, né? Eles fizeram com o mesmo diário, com a mesma carinha do diário mesmo que ela tinha. Eu achei um barato isso, tá? Porque ficou muito lindo. Enfim, o esconderijo é descoberto. Anne começa a reescrever o seu diário, mas antes que pudesse terminar, ela e as outras pessoas que estavam escondidas são descobertas e presas por policiais em 4 de agosto de 1944. A polícia também prende duas das pessoas que os ajudavam. Até hoje, não se sabe ao certo qual a razão para a busca policial. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne são preservados. Dois outros amigos salvam os documentos antes que o anexo secreto seja esvaziado por ordem dos nazistas. Então, assim, o esconderijo foi descoberto, né? Isso é um fato. E aí, o que acontece? Duas pessoas ajudavam, né? Eles levavam mantimentos, né? Comida, essas coisas assim, ajudavam com comida, tá? E a comida eles tinham que dividir, né? Entre eles, entre as pessoas que moravam ali e tudo mais, tudo racionado, tudo fracionado, muito bonitinho. E aí o que que acontece? Ninguém sabe ao certo ainda qual foi a razão da busca, né? Por que que eles foram lá, né, buscar. Mas apesar disso, os escritos da Anne foram preservados, né? Essas pessoas que ajudavam conseguiram resgatar, né, o que a Anne tinha feito para ser guardado, tá? Porque depois de um apelo também do ministro da Educação, aquilo seria muito importante, né, para depois desse momento difícil que a galera judia estava vivendo, tá? É, então, beleza, foram preservados. Então, gente, assim, a história continua, né? Ela tem lá o seu final, a sua continuação, né? E o boom da história, o desfecho, né? Só que eu não gostaria de trazê-la aqui para que vocês lessem o livro, obviamente, tá? E assim, vejam o que ela viveu, veja o detalhamento dos dias, veja a angústia da Anne escrita lá, né, nas passagens que ela usa, vejam se ela se sente sozinha, né, e veja para quem ela escreve, veja também é, as pessoas que ela cita durante, né, a escrita dela,
como ela desenvolve como foi a vida dela naquele esconderijo, tá. Porque, assim, tem um final que não foi muito legal, eh, ela era muito nova, né, se eu tô falando no passado, vocês já sabem, né, o que aconteceu, mas enfim, leiam para saber o que houve, tá bom? Porque é interessante que vocês leiam, que vocês tenham esse contato com a leitura, não adianta a gente chegar aqui, né, dar todas as informações do livro, se vocês não forem ler, né, não tem graça, tá? Então leiam um livro tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, a partir de agora com vocês, leiam o livro e apeguem-se aos detalhes vividos por Anne Frank, para que façam a prova com convicção das respostas, porque serão 4 questões, 4? 4 questões objetivas sobre o livro paradidático, tá, gente? E assim, é bom, né, que vocês tenham as informações todas do livro, tudo bem? E esse livro, acho que ele tem em PDF, na internet, tudo bonitinho, para quem não pode comprar o livro e tal. Então, assim, não tem desculpa para não lê-lo, tudo bem? E aí, o que eu indico para vocês é um bom resto de leitura, tá? Mais uma vez, atentem-se, perdão, aos detalhes. Aqui do lado, né, eu botei uma foto do pai da Anne. Esse é o Otto Frank, tá? É o pai da Anne, no sótão do anexo secreto. Isso poucas horas antes da abertura oficial da casa Anne Frank, em 3 de maio de 1960. Eh, Dando um spoiler do final, a quando tudo acabou, né, depois de um tempo, o anexo secreto, né, onde eles viveram, virou um tipo de museu, né, a casa de Anne Frank, que foi nomeado, né. E assim, eles se encontram em Amsterdã, né, como a gente sabe, naquele prédio lá da fábrica do pai dela, onde era a fábrica do pai dela. E assim, tem informações, né, lá sobre a vida e tudo mais. Se vocês lembrarem, se vocês assistiram aquele filme A Culpa das Estrelas, do John Green, a personagem, como é que era o nome dela? Hazel Grace, né, e o outro menino que eu esqueci o nome, eles viajam para Amsterdã e tudo mais, e aí visitam a casa da Anne Frank. E aí se vocês olharem também, né, essa referência aí de filme, eh, tem a vozinha dela no fundo, né, assim, né, dizendo que é a vozinha dela, e algumas informações, algumas imagens, né, as escadas, mostra as escadas, o quanto eles tinham que subir, né, que eram muitos andares, eh, e tudo isso, tá. É uma descrição bem legal, assim, visual do lugar do esconderijo em si, onde eles viveram, tudo bem? Então aqui é o pai dela, né, parado aqui, deve ter sido muito difícil para ele ver essa ficar assim, né, nesse lugar e lembrar lá do perrengue que ele e a família dele passaram, tá. Bom, então é isso, tá. Vou declarar fim à nossa história. Espero de verdade que vocês leiam o livro. Gente, pelo amor de Deus, leia o livro, tá. Peguem as informações certinhas que tem lá e deliciem-se, porque é um livro gostoso de ser lido, tá bom? Beijos, fiquem bem e até a próxima aula.